Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e com a família de vocês. Tenho orado por vocês e quero agradecer o carinho de vocês por assistir meus vídeos e volto a pedir que, se o Espírito Santo tocar em você, se inscreva no canal. Se o Espírito Santo pedir para você, compartilhe meus vídeos com suas redes sociais. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, meu Pai, é tão gostoso estar na Tua presença, Senhor. E esse lugar aqui tem sido um santuário, um lugar de quietude, um lugar solene, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui. E nesse momento eu te peço, Senhor, que estando aqui neste lugar, ajude-me a ensinar essa mensagem para todos nós. Fale ao nosso coração agora, Senhor. Mostre a Tua verdade e a Tua vontade para nós. Somos Teus, Pai. Somos Teus filhos, somos Tuas filhas. E precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do milagre em nosso coração. Precisamos que o Espírito Santo transforme o nosso caráter, nossa personalidade, para que de fato a gente viva para a glória do Teu nome. Aceite a gente, abençoe a gente agora. Nós o adoramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Isaías 43. Isaías, capítulo 43, versículo 7, está escrito: todos os que são chamados pelo meu nome, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os fiz, eu os formei. Jó 33, versículo 2 diz que o Espírito Santo nos fez. Salmo 139 diz que o Espírito do Senhor é que entreteceu cada órgão do nosso corpo. O Espírito Santo como Criador. Aqui diz que Deus fez você com um propósito. Deus fez você com um propósito. Diz o texto: todos os que são chamados pelo meu nome, todos são filhos de Deus, todos foram criados por Deus. Diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz o texto, Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, macho e fêmea os criou. O homem é obra-prima das mãos de Deus. E Deus está dizendo em Isaías: eu os formei, eu os fiz. Deus fez você, meu irmão. Deus fez você, minha irmã. Não importa se você o reconheça como Deus ou não. Não importa se você creia em Deus ou não creia. Talvez você, por causa da filosofia, da ciência, do conhecimento intelectual moderno, tenha criado uma concepção equivocada de que não existe Deus, ou, como disse Nietzsche, Deus criou o planeta, Deus criou o ser humano, mas ele o abandonou. Deus criou o ser humano e, como o ser humano não quis obedecer, então Deus os abandonou. Nós estamos sozinhos no universo, abandonados à própria sorte. Não. Você é obra das mãos de Deus. Você pode não reconhecer isso. Você pode negar isso. A ciência, a filosofia,
o humanismo, né? O egocentrismo moderno, que leva o homem a viver o egocentro. Eu sou o centro do universo. Eu sou o centro da história. Eu sou a razão da minha existência. Você não é a razão da sua existência porque você foi criado por Deus. E o ser humano foi chamado por Deus para testemunhar do poder e da glória de Deus. Agora eu quero falar com você, meu irmão. Eu quero falar com você, minha irmã. Porque eu e você já temos o conhecimento da palavra. Lembra que Paulo disse para os Tessalonicenses? Vocês já sabem, porque nós temos ensinado para vocês. Pedro disse, nós temos bem confirmada a palavra profética, a qual vocês fazem bem em atendê-las como uma lâmpada que alumia em lugar escuro. E Jesus Cristo diz que a palavra é lâmpada, a palavra é luz, Ele é a luz. A lei de Deus ilumina as pessoas, diz o Salmo 19. A lei de Deus dá entendimento. Então você e eu já conhecemos essa verdade assombrosa de que Deus é o Criador e que todo ser humano nessa terra, todo ser humano, Isaías 43 diz, todos foram chamados por Deus, todos têm o nome de Deus no seu caráter, filhos de Deus, obra das mãos de Deus, eu os criei, eu os formei, disse Deus, Isaías 43, versículo 7. E no versículo 10 Deus diz, vocês são as minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. Mas o Novo Testamento não diz que é o Espírito Santo que é testemunha? João diz, João 5, 1 João 5 diz que o testemunho de Deus é quem dá esse testemunho no céu e na terra é o Espírito Santo. Mas não esqueça que o Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado, vem convencer da justiça, vem convencer do juízo. Portanto, o Espírito Santo não vem ele mesmo fazer a obra de Deus. Deus poderia fazer ele mesmo? Poderia. Mas Deus não faz por dois motivos. Deus não faz por dois motivos. Primeiro motivo de Deus não fazer, de ele mesmo não colocar um púlpito no meio do céu e dizer, olha para cá, eu sou o Criador, eu sou Deus. Eu criei vocês, então agora fica vocês aí seguindo livros, seguindo doutrinas, seguindo ideologias humanas, ensinos humanos. Que história é essa? Eu até enviei Jesus Cristo como meu filho para salvar vocês. Deus poderia fazer isso. E aí, em 30 segundos, toda a terra se ajoelharia e diria assim, obrigado, Senhor, agora eu sei que Tu és Deus, eu sei, eu estou te vendo, Então, eu sei, agora sim, agora eu sei que realmente existe um Deus e que Ele é a verdade. Mas isso seria fruto de amor? Seria uma resposta de amor? Seria uma resposta de livre vontade? Ou seria uma manifestação da vontade de Deus arbitrária? E não só isso. Se Deus fizesse isso, vocês se lembram que quando Adão pecou, quando Eva pecou, os dois se esconderam por entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Gênesis 3. Por que o homem se escondeu? Gênesis 3, versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim no pôr do sol daquele dia. E o homem e a mulher se esconderam. Então por que eles se esconderam? Porque ouviram a voz de Deus.
Renivaldo, eles se esconderam com medo de Deus? Sim. O pecado levou o ser humano a ter medo do seu Criador. E hoje o ser humano nega a existência de Deus para ele se sentir melhor, para que a sua autoestima não seja realmente lançada no pó, na terra. Porque reconhecer que existe um Deus perfeito, reconhecer que existe um Deus puro, reconhecer que existe um Deus santo, reconhecer que existe um Deus misericordioso e amoroso, é doloroso para o coração humano, porque nós mesmos lutamos dia e noite para conseguir essas características. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós compramos, nós vendemos, nós inventamos N coisas para sermos felizes, para sermos completos, para sermos perfeitos e, acima de tudo, para sermos imortais. O alvo final da ciência humana é chegar a um ponto em que o homem não morra mais, em que ele tenha uma água, um elixir, o elixir da vida, para que ele beba e não morra mais. Ele tenha um alimento, um pão, uma comida, alguma coisa que ele possa comer e viver eternamente. Essa é a luta do ser humano. Eu não quero morrer. Mesmo o suicida, ele não quer morrer. Ele quer acabar com o sofrimento. E, infelizmente, ele acha que, tirando a própria vida, vai acabar o sofrimento. E muitos deles se arrependem, mas depois que se lançam sobre o seu objeto de suicídio. Meus amados, o ser humano veio de Deus. E como disse Lutero, só será pleno e feliz quando voltar para Deus. Mas Isaías diz que nós somos testemunhas. O Espírito Santo veio testemunhar da glória de Deus. Diz João capítulo 16, 13, que ele vem apresentar para nós a glória do Pai. Diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz que você foi criado para glorificar a Deus. Isaías 43, verso 7. Você foi criado para glorificar a Deus. Esse é o propósito de Deus para todo ser humano. Judeus, muçulmanos, brasileiros, católicos, espíritas, ateus. Você foi criado por Deus e para a glória de Deus. E negar a existência de Deus não muda o fato de que você precisa dessa glória de volta na sua vida, porque você tem buscado isso. Por que o ser humano busca a fama? Por que o ser humano busca o sucesso? Por que o ser humano busca acumular riquezas nessa terra? Você vai me dizer que não é sem propósito. Não, é porque o ser humano precisa se realizar. É isso mesmo, ele precisa se realizar. E a maior realização do ser humano é alcançar a fama, é alcançar o sucesso, é alcançar a felicidade. E como eu disse agora há pouco, o ser humano está lutando para alcançar a imortalidade. Agora Deus vem e diz para você: não, eu existo. Primeira coisa, Adão e Eva se esconderam de Deus porque tiveram medo. O ser humano tem medo de Deus. Mesmo muitos cristãos, e aqui eu volto à questão da falácia, da justificação pelas obras, né? Por quê? Porque nós temos tentado isso. Nós temos tentado isso. Veja, o ser humano quer fazer uma obra para que aplaque a ira de Deus. Hoje muita gente, elas não
busca um relacionamento com Deus. Por quê? Porque ela tem uma falsa concepção de Deus. Que Deus é um Deus irado, um Deus zangado, um Deus maldoso, um Deus vingativo. Então, muitas que vão à presença de Deus, elas vão para que Deus aceite o seu sacrifício, aceite a sua oferta e não castigue as suas maldades. Agora imagine se Deus aparecesse. Aí, o ser humano criado para a glória de Deus. O ser humano criado para viver e refletir a glória do céu, tem medo de Deus. Ah, não vai ter isso no céu, não vai ter aquilo no céu. Por quê? Quando Deus criou o ser humano, disse: crescei-vos e multiplicai-vos, o mundo era perfeito, não existia pecado. Mas o ser humano, com o pecado, ele perdeu a glória de Deus. Romanos 3, verso 23 está escrito: já que todos pecaram, todos perderam a glória de Deus. Isaías 43, 7 diz o quê? Todos aqueles que têm o meu nome, todos aqueles que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. E o que é que destruiu a glória de Deus no homem? O pecado. Então o Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem volte depois do milênio, depois do juízo final. Depois de tudo, o ser humano volte a refletir e a viver a glória de Deus no mundo perfeito, sem a presença do pecado. E Isaías 43, 10 diz que eu e você somos as testemunhas de Deus. Vocês são minhas testemunhas. O Espírito Santo agora está dizendo: Renivaldo, eu sou o testemunho do Deus eterno na sua vida. Eu sou o testemunho do Deus eterno, da verdade do Deus eterno na sua vida. Isaías 43, 10 é muito claro nisso. Agora, por que Deus, então, a segunda razão por que Deus Ele mesmo não prega o evangelho para todas as pessoas. Porque Jesus Cristo mesmo não ficou aqui, ele morreu na cruz, ressuscitou, foi lá no Pai, foi glorificado e tal, voltava e ele mesmo convertia o mundo inteiro em 10 dias. Não em 2000 anos, né, mas em 10 dias. Por que ele mesmo não fez isso? No capítulo Isaías 43, versículo 9, está escrito assim: congreguem-se todas as nações, reúnam-se todos os povos. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as primeiras coisas? Apresentem suas testemunhas, para que se justifiquem e ouçam e digam: a verdade é esta. Então, o ser humano foi escolhido por Deus para ser as testemunhas de Deus, porque fica mais fácil Deus se apresentar para as pessoas através de pessoas. Vamos para a questão de Êxodo 20. Êxodo capítulo 19, Deus deu um sinalzinho da sua glória. Em Êxodo capítulo 19, diz o texto que houve relâmpagos, houve vozes, houve fogo e houve fumaça que cobriu o Monte Sinai. Leia lá, Êxodo capítulo 19. Deus deu uma manifestaçãozinha. Aí Deus disse assim: olha, 3 dias. Daqui a 3 dias eu quero falar com vocês. Daqui a 3 dias eu quero testemunhar diante de vocês. E aqui nós estamos falando de judeus, egípcios e todos os povos que eram escravos do Egito, que saíram junto com Israel.
Diz Êxodo capítulo 14 que junto com os filhos de Israel saiu um misto de gente. Ou seja, uma mistura de todos os povos de debaixo do céu saíram junto com os filhos de Israel do Egito. Saíram, aproveitaram para se libertar da escravidão egípcia. Ele não estava interessado muito no Deus de Israel, mas eles vão dar problemas mais tarde, é verdade. Mas eles saíram e estavam todos ali no Monte Sinai. E Deus deu um sinalzinho da sua glória. Vozes, relâmpagos, trovões, fogo, fumaça. O monte se encheu de fumaça. Então Deus deu um recado para o povo. Moisés, vá lá e diga ao povo que não se aproximem do monte para ver a minha glória. Porque se eles se aproximarem do monte para tentar ver a minha glória, tentar ver a minha face, e todos eles vão morrer. Aí o povo disse, tudo bem, Moisés. E outra coisa, pede a eles que durante 3 dias eles jejuem. Lavem suas roupas, e lavar roupa aqui não tem nada a ver só com lavar as vestes, né? Na verdade era para eles fazerem uma introspecção, uma confissão interna, né? É um banho de consciência. De tudo que eles vinham fazendo, de todas as rebeldias, de todos os pecados cometidos, eles deviam fazer uma introspecção, uma reflexão, um banho de consciência mesmo. E aí, 3 dias depois, eles se apresentariam diante de Deus, não no monte, né, mas próximo do monte. Moisés estabeleceria uma linha limite, e todos iriam até aquela linha para ouvir a voz de Deus. Não era para ver a Deus. Não era para ver, era para ouvir, só ouvir a voz de Deus. Nós começamos essa jornada, Deus dizendo, ouçam as minhas repreensões. E hoje Deus, ele não fala diretamente com a gente, porque nós não podemos suportar. Primeiro porque nós temos medo de Deus. O Espírito Santo diz, Renivaldo, eu quero morar em você. E ao morar em você, você vai ser minha testemunha. Você vai testemunhar da glória de Deus. Uau! E aí, segunda coisa que Deus Ele mesmo não faz, é justamente isso. Porque é mais fácil para o Renivaldo chegar para o árvore e dizer para o árvore, olha árvore, Deus fez um milagre na minha vida. Eu era um alcoólatra, bebia todos os dias, dançava feito um louco nas festas, dançava forró o mês inteiro, o mês de junho inteiro. Mas Deus, Ele foi tão bom comigo que um dia que eu tentei me matar, porque apesar de eu fazer tudo isso, árvore, apesar de eu beber, apesar de eu ir à festa, apesar de eu ganhar muito dinheiro, porque eu era dono de um comércio já com 11 anos, eu já tinha um comérciozinho, eu vendia leite, eu vendia frutas, eu vendia bombons, eu vendia geladinho, eu tinha minha empresa, né? Uma empresinha de vender bombons, vender coisinha simples na feira, mas era minha empresa e eu ganhava dinheiro. Mas eu não era feliz, tudo que eu ganhava eu gastava na bebida, nas festas. Viu, árvore? E Deus, eu pedi a Deus para me matar. Você acredita, árvore, que Deus me matou? Ele cumpriu a minha oração, árvore. Porque nunca mais eu senti vontade de beber, nunca mais eu fui a uma festa, não sinto vontade nenhuma de dançar. E aliás, eu escutava a música, eu tinha um consolinha, né, um rádio AM/FM, né, que a gente chama, lá na Bahia a gente chama de consola, né, consola corno. Aí, eu não gosto muito dessa palavra corno, não, então eu digo só consola. Eu tinha um consolazinho que ele era ligado no forró, na música boêmia, né, Amado Batista e outras músicas, né, desses cantores nordestinos. Era 24 horas. Meu ouvido, eu já sabia as músicas de cor. Quando eu ia ensaiar o forró lá, ensaiar as danças da quadrilha, eu já sabia a música de cor, já sabia o ritmo, já sabia tudo. E árvore,
Você acha que eu deixava alguém mexer no meu cabelo? Meu cabelo era grande, viu? Cuidado com brilhantina, árvore. Mas Deus me matou, árvore. Eu não sinto mais vontade. Hoje meu cabelo é assim, curtinho. E quando eu já estou achando que ele está grande, ó. Essa semana eu já corto ele de novo. Então essa vaidade toda Deus tirou de mim, árvore. É mais fácil ele buscar a Deus com o meu testemunho ou Deus mesmo falando com a árvore? Já pensou se Deus aparecesse para a gente com a glória que ele tem? Primeiro nós seríamos fulminados, né? Mas mesmo que ele velasse a sua glória para, né, para não nos matar, enviasse um anjo ou enviasse Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo já tem a forma humana. Então ele enviasse Jesus Cristo e ele botasse um púlpito aí no meio do céu e dizia assim: eu sou Jesus Cristo, está aqui em minhas mãos, eu morri por vocês. Você ia se converter? Não, você ia se convencer só. Mas você não ia se converter. Você não ia sentir que a sua vida de pecado é um problema para você. Segundo, quando Deus usa um ser humano, quando ele se aproxima do pecador, usando outro pecador, aí o outro pecador, o árvore no caso aqui, ele percebe a glória de Deus através do Renivaldo. Então agora ele vê a glória de Deus em mim e ele não morre. Ele vê a glória de Deus em mim e não fica com medo. Então nós podemos glorificar a Deus diante das pessoas sem que elas fiquem com medo de Deus e sem que elas então veem a glória de Deus em nós. E elas então agora começam também a sentir o desejo de glorificar a Deus. O Espírito Santo completa então a tarefa de levar a mensagem. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, entre todas as nações. Diz Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Esse anjo, na verdade, são seres humanos. Então, quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver, elas vão enxergar, elas vão divisar a glória de Deus. E elas não ficarão com medo. Os filhos de Israel, quando Deus começou a falar em Êxodo capítulo 20, o que aconteceu com eles? Deus proclamou os 10 mandamentos. E quando Deus terminou de proclamar os 10 mandamentos, o povo chamou Moisés e disse: Moisés, vem cá, rápido, 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 rápido. Manda Deus parar. Não queremos mais ouvir a voz dele, porque nós estamos com medo, nós vamos morrer. Vai morrer todo mundo aqui, Moisés. Manda Deus parar. Olha que o povo não viu a Deus, o povo só ouviu a voz de Deus. E agora o povo disse: Moisés, pede para ele parar de falar, porque nós não queremos morrer hoje. O povo estava tremendo de medo, só ouvindo a voz. Imagine se Deus mostrasse a sua glória. Então, primeiro, meus amados, Deus não fala conosco hoje. Quer dizer, Ele tem falado, mas Ele mesmo não vem falar conosco. Ele não usa Jesus Cristo, porque Jesus Cristo hoje está glorificado. Hoje Ele não vai aparecer mais naquela criancinha, naquele homem humilde de dores que os homens podem cuspir no seu rosto. Se Ele viesse na forma humana, as pessoas não acreditariam do mesmo jeito. Porque Jesus Cristo disse lá em João capítulo 15, João 16, né? Ele diz que ainda que um anjo descesse do céu e pregasse a verdade, as pessoas não acreditariam. Não seria, e outra coisa, não seria benéfico para mim e para você. Nós não iríamos glorificar a Deus de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente a gente ia aceitar. Não, tudo bem, tá falando, eu vou obedecer. O povo disse lá em Israel, lá no Monte Sinai: você fala, Moisés, e a gente ouve. E tudo que Deus mandar você falar para a gente, nós vamos obedecer. Tudo que Deus pedir para a gente fazer,
ele vai falar com você, e você fala com a gente então obedece. Então agora Moisés é a testemunha de Deus para mostrar a verdade àquele povo. Moisés é a testemunha. E Deus está dizendo de mim e de você, vocês são as minhas testemunhas. Tremenda responsabilidade, não é? Eu e você somos as testemunhas. O Espírito Santo quer encher a gente para a gente testemunhar. Então, Renivaldo, a chuva serôdia não é para a santificação? Não. Meus amados, a chuva serôdia não é para a santificação. O grande erro do cristianismo moderno, que crê no Espírito Santo, é estar esperando o Espírito Santo vir sobre você em forma de chuva serôdia para santificar a sua vida, para converter seu coração, para modificar seu comportamento. O Espírito Santo virá para convertidos, para que esses convertidos agora sejam as testemunhas de Jeová no mundo de pecado. Não é o que está escrito em Isaías 43:10? Deus diz, olha, vocês são as minhas testemunhas. Isaías 43, versículo 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, eu escolhi vocês para que me conheçam e para que creiam e para que entendam que eu sou Deus e que antes de mim não há outro Deus e que depois de mim também não haverá Deus. E versículo 11 diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou Deus e fora de mim também não há outro Deus e fora de mim não há salvação. Não há vida eterna, não há felicidade, não há prosperidade, não há fama, não há sucesso. Você pode até tentar. O ser humano pode até trabalhar 24 horas, correr sem parar, né? Construir. Existe muita gente hoje tentando levantar as torres de Babel. Fonte do conhecimento, fonte da inteligência, fonte da sabedoria. As torres de Babel. E Deus disse, vocês são as minhas testemunhas. E aqui, meus amados, como Isaías 43, versículo 7, eu tenho que dizer que as pessoas hoje precisam de testemunhas convertidas. Então a chuva serôdia não é para converter quem está na fé. Não. A chuva serôdia é para você ter poder, para você ter autoridade de levar esse testemunho a todos os confins da terra. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. O que é o evangelho eterno? Eu já expliquei. Você assista a minha série, O Juízo de Deus. O evangelho eterno é Jesus Cristo. O evangelho eterno é a salvação que Deus está oferecendo ao ser humano. Ele diz, Isaías 44, versículo 11, eu sou Deus e fora de mim não há salvação. E agora ele quer usar homens, ele diz, meus servos, meus escolhidos. Meus escolhidos. E lá Isaías 43, 7 diz, todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Todas as pessoas desse planeta são filhos de Deus.
são pela criação, mas infelizmente foram sequestrados pelo diabo, foram raptados pelo mal e hoje se encontram acorrentados pelo mal. Então Deus tem que levantar Jonas, Deus tem que levantar ex-endemoniados, Deus tem que levantar homens e mulheres. A mulher samaritana, a mulher que teve 5 maridos e o 6º marido dela era de outra. Ele talvez tenha se separado da outra, mas não era pelo plano de Deus, né? Então Deus disse: você está vivendo com um homem casado. Ele não é teu marido, porque ele tem esposa. E aquela mulher disse: Senhor, eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, vai nos ensinar essas coisas. Vai nos ensinar onde é o verdadeiro lugar de adoração. E aí Jesus Cristo disse: eu estou falando com você. E agora aquela mulher largou o cântaro ali, largou a fonte de Jacó e correu para a cidade e disse para a cidade de Sicá, lá em Samaria, uma cidade que não era pequena. Disse: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, e ele disse tudo quanto eu tenho feito. Ele rasgou o meu coração, ele falou toda a minha vida, desde o dia que eu nasci até hoje. Eu quero que vocês conheçam a ele. E diz o texto de João capítulo 4, a partir do verso 42, que toda a cidade saiu para ouvir Jesus Cristo. Ali estava a testemunha de Deus. Ali estava a testemunha de Jesus Cristo. Ali estava a testemunha, uma mulher pecadora, uma mulher que vivia um fracasso dos relacionamentos, que não conseguia encontrar a felicidade nesses relacionamentos temporários, nos fast foods da vida, nos relacionamentos frustrantes. Oh, meus amados, você tem buscado a felicidade, não é? Meu amigo, você tem buscado a felicidade, mas você precisa até glorificar a Deus, porque Deus tem as suas testemunhas nessa terra. Homens e mulheres que foram comprados das trevas, diz Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós fomos arrancados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes, a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há salvação fora de Deus, não há felicidade, não há prosperidade, não há sucesso. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 16, versículo 27, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter a vida eterna? De que adianta você ter fama, ter sucesso, ter prosperidade, ter casas, ter carros, ter empresas, ter tudo? Um jovem chegou perto de Jesus Cristo e disse: Senhor, o que eu devo fazer de bom para alcançar a vida plena, a vida eterna? O que eu faço para ser feliz plenamente? Ele tinha fazendas, tinha prestígio, tinha honra ali na sua região. Era um jovem rico. E a palavra rico aqui era no sentido de que ele era bem sucedido em tudo que ele tinha feito até aquele momento. Ele tinha tudo. Mas ele disse para Jesus Cristo: eu não sou feliz. Eu até guardo os mandamentos. Eu até faço obras de misericórdia. Eu faço bondade. Eu faço tudo. Eu sigo a uma religião. Mas eu não sou feliz. E Jesus Cristo olhou para ele e diz o texto de Marcos, que Jesus Cristo amou aquele jovem. Marcos capítulo 10, lê lá. Jesus Cristo amou aquele jovem. E Jesus Cristo disse: olha,
Você quer ser feliz? Você quer ser perfeito? Mateus capítulo 19, Jesus Cristo pergunta para ele, você quer ser perfeito? Você quer ser feliz? Você quer ter a vida eterna? Deixe tudo e siga-me. Eu te darei um tesouro no céu e a vida eterna. Ele era rico. Ele tinha tudo aqui, mas não era feliz. E Jesus Cristo disse, você quer ser feliz? Você quer ser perfeito? Você quer ter a vida eterna? Deixe tudo. Mateus capítulo 16, Jesus Cristo disse que aquele que não... Mateus 19 mesmo, Mateus 19, Jesus Cristo disse, aquele que não deixar tudo por ele, não tem a vida eterna. Isaías 43, versículo 11, está escrito, eu sou Deus e fora de mim não há vida eterna, não há salvação. 1 João capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Pronto. E agora Deus diz para mim e para você, meus irmãos, cristãos em Jesus Cristo, vocês são as minhas testemunhas para levar isso às pessoas. Porque eu criei eles para a minha glória. Hoje eles me negam, hoje eles dizem que eu não existo, hoje eles dizem que eu sou ruim, hoje eles têm medo de mim. Eu não posso me aproximar do pecador, porque ele tem medo de mim. Eu não posso mostrar a minha glória para ele, porque eles vivem encharcados de pecado. A boca deles é cheia de mentira, de ódio, de inveja, de ciúme, de tudo que não presta. Jesus Cristo disse que o que sai da boca do homem é prostituição, avareza, mentira, adultério. Mas Deus quer se aproximar desse pecador que está lá nos cemitérios, vivendo encharcado lá no chiqueiro. E só o Espírito Santo pode ir lá, meu irmão. E agora, para que esse pecador entenda o amor de Deus, para que ele aceite o amor de Deus, sabe o que Deus faz? Deus pega outro pecador, eu e você, transforma a vida, faz um milagre, como fez na vida de Falcão Alegre, como fez na vida da mulher samaritana, como fez na vida do endemoniado. Deus pega o Jonas, né, que era um profeta de Deus e não queria fazer a vontade de Deus, não queria ir a Nínive, não vou me misturar com esses pecadores, com esses homens maus, não vou para lá não, porque ali todo mundo é ruim, esse povo aí não presta. E por que o Senhor está me mandando morar justamente aí, no meio desse povo aí que não vale nada? Deus diz, é porque eu quero que você seja a minha lâmpada lá. Eu quero que você seja a minha luz. Eu quero mostrar para eles que eu os amo também. Mas por que o Senhor mesmo não vai? Foi o que Jonas disse para Deus. O Senhor mesmo vai lá. Não, Jonas, é você quem tem que ir. Mas, Senhor, não vou não. Fugiu, se escondeu no fundo de um barco. Deus então mandou uma tempestade, o barco começou a afundar. Os marinheiros pegaram Jonas, jogaram no mar. O peixe veio engolir o Jonas. E ele 3 dias lá no ventre, orando e jejuando, pedindo misericórdia a Deus para salvar a vida dele. Agora ele tem um testemunho para dar em Nínive. Gente, Deus mandou eu vir aqui para dizer que vocês vão ser queimados, vocês vão ser destruídos. E Deus tem pressa, é daqui a 40 dias. E eu não queria vir. Eu não queria vir não, porque eu sei que vocês são maus, eu sei que vocês não valem nada, sei que vocês não prestam. Vocês merecem ser queimados mesmo. Daqui a 40 dias eu vou ter o prazer de ver Deus queimar vocês. E eu não queria vir aqui não, mas Deus me mandou vir, então eu vim fazendo a vontade de Deus. E aí, quando eu não quis, Deus o que fez? Me jogou no mar e eu fui engolido por um grande peixe. Que o povo de Nínive disse, Deus vai destruir a gente?
Deus quer destruir a gente por causa dos nossos pecados, porque a gente é mau, porque a gente não presta. Tudo bem, Jonas. Como é que a gente faz para Deus evitar isso? E aí no meio deles ali, tinha gente que tinha um conhecimento de Deus. Disseram, olha, a gente tem que se arrepender. A gente tem que orar. A gente tem que buscar a Deus. A gente tem que se converter. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. A gente tem que se arrepender. Leia lá o livro de Jonas. O povo disse, tem que se arrepender, tem que se humilhar. Eles se humilharam mesmo, botaram roupa de pano de saco, né? Jogaram cinza na cabeça. Eles se humilharam e buscaram a Deus. Diz lá um dos versículos lá de Jonas, capítulo 3, que o povo buscou a Deus para ver se Deus se arrependia de querer destruí-los. E quando eles estavam orando, quando eles mostraram que estavam convertidos, Deus chamou Jonas de novo. Jonas, vem cá. Você disse que não queria ir lá para o meio daquele povo, que aquele povo não presta, né? Que aquele povo não vale nada. Mas, veja, Jonas, o povo se arrependeu, o povo se humilhou, o povo está me buscando, o povo está clamando a mim dia e noite. E o povo se converteu, até o rei se converteu, até os animais, eles botaram por roupa de pano de saco nos animais, jogaram cinza e amarraram a boca dos animais para não comer durante 3 dias. Até os animais, eles forçaram os animais a jejuar 3 dias, Jonas. Como é que eu posso destruir essas pessoas, Jonas? Aquele Jonas, tímido, medroso, preconceituoso, está lá no meio dos ninivitas dizendo, olha, daqui a 40 dias Deus que me jogou no mar, que me tirou do ventre da baleia, disse que vai queimar vocês daqui a 40 dias. E o povo que conhecia a história de Sodoma, o povo que conhecia a história de Gomorra, disse, não vamos deixar Deus fazer conosco o que fez em Sodoma, não. Vamos buscar esse Deus. Vamos nos voltar para Ele. Vamos abandonar os nossos pecados. Está lá em Jonas 3. Leia Jonas 3. O povo diz, vamos abandonar nossos pecados. Vamos abandonar o que a gente tem feito de errado. O povo se converteu, porque o povo agora tinha 2 opções. Ouvir a voz de Jonas e se arrepender, se humilhar, se converter, ou ouvir a voz, ou continuar na sua rebeldia. O próprio rei rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, humilhou-se e ele mesmo saiu proclamando para o povo buscar a Deus. Meus amados, Deus diz, eu criei você para a minha glória. Deus criou cada ser humano para a sua glória. Mas no capítulo 44, versículo 10, ele diz que quer usar você como a sua testemunha de que Ele é Deus e que fora dele não há outro Deus e que fora dele não há salvação. Então você tem que ser um instrumento do Espírito Santo. Você deseja agora, hoje, ser um instrumento do Espírito Santo na sua vida? Você deseja agora ser um vaso nas mãos de Deus para levar essa luz? Deus tem um propósito para toda a humanidade, refletir na humanidade a sua glória. Por isso ele diz, eu vou criar novo céu e nova terra. E ele diz de mim e de você, olha, vocês são as minhas testemunhas. Se no Novo Testamento o Espírito Santo é o testemunho de Deus para convencer eu e você, para convencer o mundo, no Velho Testamento Deus diz que eu e você somos as testemunhas de Deus para levar esperança e salvação a todo mundo. Ore comigo, meu irmão. Querido Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque o Senhor nos chamou com um propósito. O propósito do Senhor para nós, ricos e pobres dessa terra, é refletirmos a Tua glória.
e nós nos afastamos do Senhor, e hoje nós temos medo de Deus, porque a glória do Senhor não permite que a gente o veja, que a gente o sirva, sem que a gente tenha medo da morte. Ao contrário, nós ficamos com medo e fugimos. Então o Senhor escolheu homens dessa terra, trabalhou no coração deles, encheu-os do Espírito Santo para que esses possam então refletir a tua glória para aqueles que ainda não te conhecem. Aí Isaías 43, versículo 10 diz que nós fomos chamados a conhecê-lo, a amá-lo, a servi-lo, para que o mundo realmente reflita a tua glória, para que o mundo conheça a tua glória. Dá-nos essa bênção, Pai, que o Espírito Santo hoje reflita a tua glória em nós, para que através de nós outros te conheçam. Nós louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.